E aí, amigos e amigas, meu nome é Seu Lu, professor de Química. Estamos aqui para trabalhar com um assunto que são os alcadienos, um assunto que é importante e um assunto que você vai aprender facilmente nessa videoaula. Vamos, jogador, agora, trabalhando com os alcadienos. Sejam bem-vindos e lá vamos nós. Os alcadienos, também chamados de dienos, meus amigos, eles possuem duas ligações duplas entre carbonos. Então, eles são de cadeia aberta e têm duas ligações duplas, por isso são insaturados. Esses carinhas, vocês podem perceber que eles são a olho nu. Quando você olha para o papel, eles são assim, ó. Cadeia aberta, aberta. E você tem duas ligações duplas. Aqui do mesmo jeito, ó. Cadeia aberta e duas ligações duplas. Aqui também pode aparecer assim. Cadeia aberta e duas ligações duplas. Aqui também cadeia aberta e duas ligações duplas. A fórmula deles é CnH2n-2. N é número de carbonos e para achar o hidrogênio seria assim. Ele lhe dá um hidrocarboneto qualquer e pergunta: o propadieno, qual seria a fórmula dele? Você diz: espera aí, quantos carbonos ele tem? Prop quer dizer o que, amigo? Prop quer dizer 3. 3. Então, para eu achar a quantidade de hidrogênios, basta eu usar 2n menos 2. Então, fica 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3 dá 6, menos 2 dá 4. Então, a fórmula que eu quero é C3H4. A mesma coisa quando ele fala de but. Não importa, 3, 2, não importa. O que importa é que é but. But quer dizer 4. 4, meus amigos, 4 carbonos. Então, fica 2 vezes 4. 8 menos 2 dá 6. Então, a sua fórmula seria C4H6. Ele vai lhe dar o nome e você vai saber fazer a fórmula. Pente, como é que seria pente? Pente quer dizer 5. Então, vai ser 2 vezes 5, 10, menos 2 dá 8. Então, você teria a sua fórmula que seria desse jeito. Agora, eles são classificados de 3 maneiras. Quais são elas, amigão? Acumulados ou condensados. Como é que eu sei que ele é acumulado, amigo? Quando você tem as ligações duplas desse jeito aqui, ó. Quando as duplas estão aqui, ó, no mesmo carbono aqui, ó, carbonos vizinhos, chama de vicinais. Quando você tem aqui, ó, o carbono tem as duas duplas, isso aqui, amigo, você chama de dieno acumulado. Agora, você pode ter também o chamado isolado. É quando você tem desse jeito aqui, ó. Você tem a dupla, simples e dupla. Então, quer dizer, a dupla está separada por pelo menos um carbono com ligação simples. Então, isso é isolado. E os conjugados é quando é da seguinte maneira, ó. As duplas se alternam. Por exemplo, quando você tem dupla, simples, dupla. Quando as duplas se alternam, dupla, simples, dupla, eles são conjugados. Agora, para dar o nome desses caras, é muito simples. É só juntar tudo. Tudo o que, amigo? Vamos colocar aqui uma formulazinha para você, ó. Se o cara perguntar qual é o nome do C3H4, você diz, eu sei. Lá você fez o oposto. 3 carbonos, o prefixo é prop. Agora, como você tem um alcadieno, você chama de dien. E a terminação é O de hidrocarboneto. Então você chama de propadieno. Bota um Azinho aí para não ficar o nome muito feio, né? Propadieno para não ficar ridículo, senão fica meio estranho. Agora, quando você pega esse cara desse jeito aqui, isso é um alcadieno. Liga duas ligações duplas e a cadeia aberta. Então você chama de but. Você tem aí, ó, duas duplas nos carbonos. Aí você tem que contar. 1, 2, 3. Nos carbonos 1 e 3. Então fica 1 e 3 dien e a terminação O. Então chama de but 1,3 dieno. A mesma coisa é quando você tem aqui, ó, 5 carbonos. Só que você tem aqui, ó, pente, porque são 5. A dupla está no primeiro e no segundo. Então você coloca 1 e 2 dieno. Então fica pente 1,2 dieno. Aí você diz, isso é cadeia for ramificada. É baseado no mesmo princípio do alcino, só que em vez de chamar de ino, você vai chamar de dieno. Como é que seria isso, amigão? Seria da seguinte maneira. Você, para dar o nome, o critério é basicamente o mesmo. Se você chega e tem um composto como esse. Qual é a cadeia principal? Essa aqui, amigão. Cadeia maior possível, maior. Cadê a ramificação? Está aqui. Cadê as duplas? Estão aqui.
A dupla está mais próximo de onde, amigo? Você tem aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Estão do mesmo lado. Então, a preferência é da esquerda por causa da ramificação. Se as duplas estão iguais, você desempata pela ramificação. Como é o nome dessa ramificação, amigo? Metil, que está em qual carbono? 3. Então, você chama de 3-metil. Agora, a cadeia principal tem 7 carbonos. Qual é o prefixo, amigão? Ept. E aí você tem as duplas no 2 e no 5, no 2 e no 5, que é a preferência sempre dos menores. Aí coloca de em O. E você acaba de dar seu nome a seu hidrocarboneto tranquilo. Ah, amigão, e se eu tiver aqui um outro, ó? Essa é minha cadeia principal? Por que essa é minha cadeia principal? Porque tem que ter o maior número possível de carbonos com as duplas. Cadê a ramificação? Tá aqui. Cadê as duplas, maluquete? Tá aqui. Aí você tem as duplas. E agora, eu vou numerar de onde? Você vai numerar daqui, ó, da esquerda. Por que da esquerda? Porque a dupla está mais próxima da esquerda. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o etil, que essa ramificação aqui tem 2 carbonos, é o etil, está no carbono 2. Chama 2-etil. 2-etil, X, só me lembra meu cavalo Rex, gostava muito dele. E as duplas, no 1 e no 3, dienol. E aí você vai dando nome aos bois, tranquilamente. Se eu quiser colocar uma cadeia dessa, amigo, do mesmo jeito. Qual é a cadeia principal? Ou a quedinha. Sempre assim para ficar o maior número possível de carbonos. Então você tem aqui, ó, vem da queda. Se você passasse reto, pegava um carbono só. Cadê as ramificações? Metil e etil. Cadê as duplas? Agora a dupla está mais próxima de onde? 1, 2. E aqui 1, 2, 3. Então está mais próxima do 2, amigo. Então se está mais próxima do 2, é só numerar e colocar na ordem alfabética. O etil está no carbono 3 e o metil no carbono 5. Então vai ser 3-etil, 5-metil. Aí você tem ept. Aí você tem as duplas no 2 e no 4, dienol. E você vai matando. Ah, amigo, e como é que fica aqui, ó? Se eu quiser colocar desse jeito, tem algum problema? Não, nenhum problema. É só você pegar e numerar a partir da extremidade mais próxima, que é essa. Então você numera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem 6 carbonos, X. As duplas estão no 1 e no 4. Então fica 1 e 4 de em O. E aí você tem seu hidrocarboneto. Ah, amigo, todos são assim? Todos sem problema. Se você quiser fazer sua estrutura desse jeito aqui, ó, você faz. Aí vai numerar de onde? Da dupla mais próxima, que é aqui. E quais são as minhas ramificações? Essa, etil, que é essa daqui, e o metil, que é essa de cá. Então você vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você diz, o metil está no 2 e o etil está no 6. Então começa do etil, pela ordem alfabética. 6-etil, 2-metil, oct. As duplas estão no 2 e no 4, oct porque são 8 na cadeia principal. 2 e 4, dienol. Então, quando você tem aqui, ó, 2 carbonos etil, 1 carbono metil, e vai de boa. Ah, amiga, e se eu quiser dar o nome? Não tem nenhum problema. Se quiser dar o nome, você vai fazer isso aqui, ó. 2,4,6 trimetil, hept 2,5 dieno. Como é que fica isso? Você tem aqui, ó, 1, 2, bota a dupla, 1 a dupla no 2, 3, 4, 1 a dupla aqui no 5, e vai até, ó, 7. E vai até 7, foi até 7. Dupla no 2 e no 5. Agora no 2, no 4 e no 6, bota quem? Metil. Show de bola. Ah, amigão, e se eu quiser saber esse cara aqui, como é que eu faço? Você tem oct, faz 8 carbonos, e as duplas no 3 e no 4. Então, 1 e 2, 3, bota a dupla, 4, bota a dupla, aí vai até 8. E no etil, no 6, e o metil no 3. Então, no 6 você coloca etil, e no 3 você coloca metil. E aí vai dando nome a todo mundo. Todo mundo assim, ó. Pente, 5 carbonos com as duplas no 1 e no 3. Então você coloca 1, 2, a primeira dupla, 3, a outra dupla, 4, 5. Metil no carbono 4. Fechou. Show de bola, amigo, show de bola. Agora é só você aqui adiantar seu lado para você poder fazer as características físicas. Todos os alcadienos com 3 e 4 carbonos são gasosos, porque tem menos carbono.
De 5 até 16 são líquidos, e a partir disso são sólidos. Não pode esquecer desse detalhe importante. São incolores e geralmente não tem cheiro. Agora, quando você pega um cara desse aqui, ó, temperatura de ebulição. Se você pega um propadieno, ele tem 3 carbonos. Então a temperatura dele, a massa dele é 40. Isso aí você não precisa se preocupar que vai lhe dar. Olha a temperatura dele, menos 34,4. Quando chega aqui, ó, but já são 4, já aumentou a massa. Então a temperatura vai aumentar. Menos 4,4 está mais próximo do zero, já é maior do que menos 34,4. Pente já são 5, já aumentou também. Já aumentou. X já são 6, já aumentou também. Então quer dizer, quando vai aumentando, but, pente, X, vai aumentando a temperatura. Agora, quando você tem aqui, amigão, ramificação, por exemplo aqui, ó, se você pega um composto desse e você compara com esse composto aqui, ó, você percebe que o segundo tem uma temperatura de ebulição maior, porque não tem ramificação. A ramificação, que é essa daqui, ó, essa daqui, diminui a temperatura de ebulição. Aí você fala, só por curiosidade, ó, eles têm a mesma fórmula, mas as temperaturas são diferentes. Então quer dizer que assim, não dissolvem água, só em solventes apolares ou baixa polaridade, e também tem densidade menor do que a água, né? Eles flutuam em água. Você pega aqui, ó, prop, 576 kg por metro cúbico, a água é 1000. But, 615, a água é 1000. Pente, 683, a água é 1000. Então quer dizer que quanto menor a temperatura, quanto menor a massa, menor a densidade, e todos eles são menores do que a água. Todos são menores do que a água, tá certo? Aí tem um resuminho para você dar aquele velho print, e a gente vai para a última parte. A última parte, meus amigos, que é a reação. A reação, na verdade, ela é assim, ó. Toda vez que aparecer reação dupla, ligação dupla, elas vão quebrar, vão desaparecer. Aí, ó, quebrou e abre valência. Quebrou e abre valência. 4 valências. E você coloca 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Em cada um vai ter hidrogênio. Ó. O que era H2 vai ser H3. O outro vai receber 2 hidrogênios. E o outro receber o seu hidrogênio. Quer dizer, a dupla está aqui, quebra e abre 2 tracinhos, 2 valências. Aí o que era propadieno virou propano. Todos são desse jeito. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que agora você só vai jogar 1. Então, se você jogar 1, você coloca o níquel como catalisador. Esse triângulo é aquecimento. Quebra a dupla, abre 2 valências. Quebra a dupla, abre 2 valências. Aí vai colocar H de um lado, fica H3. E aí você tem H do outro, CH3. Esse meiozinho vai ficar assim, ó. CCH3, CH e uma ligação dupla. Por que uma ligação dupla, amigão? Porque não tem mais ninguém para ligar. Então você quebrou as duplas dos extremos e ela volta para o lugar a do meio, para poder você produzir o 2-metil-but 1,3 dieno, que é o isopreno, vai dar um alceno. Então você tem, quando você tem os 4, quebra tudo. Quando só tem 2, só quebra nos extremos, tá certo? Para poder o cara ficar ligado, ficar de boa. No cotidiano, o propadieno serve para combustível, o bútio 3-dieno é fazer borracha, que é importante pra caramba. Esse aqui é para usar em sínteses orgânicas, que também é importante. Esse aqui, meus amigos, que é o isopreno, esse aqui tem várias coisas, chamada de terpenos. Esse cara forma os óleos essenciais, que é para poder você fazer cosméticos e perfumes. Também para dar cor a determinadas substâncias, como a cenoura, por exemplo, tem um beta-caroteno. E a borracha natural, que é o mais importante que nós temos, tá certo? Então, amigos, chegamos ao final dessa aula. Espero que você jogue duro no seu Enem, que esse ano é nosso. Valeu e até a próxima. Muito obrigado. Já fui!